E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso e... Hello! Abre lascarinha. Vamos lá, vamos animar. O Pod Nosso chegou na sua casa. Você tá fazendo o que aí? Tá fazendo almoço? É o Kombi do troca-troca. Chegando pra Parece animar. o gás, né? Quando passa na rua, aquele... Não, aí do gás é uma musiquinha bem... Cara, lá em BH passa igual. É a mesma coisa. Não passa aqui em Joinville, né? Nunca vi. Não, acho Passa que passa nos mais bairros. Bairro lá em Lá minha casa nunca passou. lado da minha sogra passa. O que você tá fazendo aí? Conta pra gente. Tá fazendo almoço? Tá trocando fralda? Tá no carro? Tamo aí com você. Talvez tá fazendo almoço, trocando fralda dentro do carro. Meu Deus, é impossível. É possível. Chegamos pra alegrar o seu dia, pra te fazer sorrir, pra te edificar, pra te abençoar. Aumentar o volume e eu sou Pod Nosso. Gente, que me deu da Cauã. Não sei. Amém. Ó, a gente ainda tem hoje o dia inteiro, né? Nossa, não tinha Então, nem assim, lembrado. a gente tá animado, tem que animar pra... Hoje é esse aqui que a gente tá gravando é o 12º. Meu. Sério? Não. Sério. A gente gravou É o 5 10º. segunda, 5 ontem. Não, segunda a gente gravou 4. 4, Aí, 10º. 9, 10, 11. 11º. Porque a gente já gravou um hoje. 11º. Muito bem. E vamos para os assuntos direto? Vamos! Vamos, porque a gente quer almoçar. Um assuntão, certo? Ah, mas elas gostam de aleatoriedades. Gosto. Mas tu quer continuar nas aleatoriedades? Só Tá não bom. sei o quê. Então segue. Não, vai lá. Vamos falar sobre algo muito importante da mulher trabalhadora de fora de casa, né? Porque a trabalhadora todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Jornada 6 por 1, A 7 por 0. trabalhadora CLT. É uma polêmica aí, eu não entendi Tá. nada. Eu não quê? também não... Até da jornada de trabalho, né? Fizeram uma PEC para alterar a jornada de trabalho. Daí se é 6 por 1, tipo, se trabalha 6, folga 1. Se trabalha 5, Agora folga que eu fui 2. entendi o que é ser... Entender. Entendi. 6 por 1. Agora que eu entendi. Eu não tô por dentro da PEC, não vou opinar. Não sou capaz de opinar. Mas... Bom, quando sair esse episódio já vai estar bem ultrapassado, Ih, né? é. Mas isso foi de ontem pra hoje que estão discutindo Mas isso. a verdade é que a mulher não tem 6 por 1, é sempre 7 por 0, guria, né, é gente? 7 por Não, 7. é, o tempo Qual que é o todo. dia que tu, meu, não fiz nada? É difícil, né? A Não. menos que... Por exemplo, eu tenho um dia de folga. Nesse dia eu tenho que decidir o que eu vou fazer na minha vida. Se eu vou limpar, Vai se eu vou fazer faxinar. nada, vai limpar, Às vai vezes, dormir, vai... Porque A tudo ao mãe- mesmo tempo. Eu não faço mais isso. Eu não limpo a casa. Eu passo uma vassourinha, assim. Mas eu limpo em outro momento. Eu dou um jeito. Ai, o problema é que eu Na não folga eu consigo tenho dar que jeito. descansar. Porque, ó, tem que descansar do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado. Senão não descansa. É, mas é difícil, né? Eu acho difícil. É bem difícil. É porque eu não consigo encaixar. mas eu Tem vezes prefiro- que eu não consigo. Por exemplo, a nossa folga é na terça, né? Eu prefiro entrar à madrugada dentro e eu faço sempre isso, tá? Na segunda, respondendo tudo que eu preciso, deixando a casa bem limpinha, que eu tenho essa neura de não conseguir dormir com a casa. Eu preciso me libertar disso, sabe? Às vezes não tem problema, sabe? Uma loucinha ali, que eu já acordo desanimada se eu sei que tem alguma louça. Mas às vezes, assim, é pouca coisa. Eu preciso me libertar. Mas eu prefiro entrar, assim, à madrugada, dormindo tarde, pra acordar no meu dia de folga em paz. Porque eu fazia muito disso. Era mercado, encaixava médico, encaixava tudo na terça. eu Eu também terça-feira não eu marco. passo Nem funcionando. academia não vou, que é uma coisa assim Eu que eu terça-feira gosto. eu passo funcionando, Nada. tá? Lê, vamos mudar isso. Mas é difícil porque eu não acho outro momento, gente. Eu sei. Eu não consigo achar outro dia. Eu não sei como Mas tu resolver. descansa a tua mente? Porque também tu tem uma coisa de que tu gosta um pouco, né? De arrumar coisa. Eu gosto, assim, tipo, de fazer coisas em casa. Amanhã é feriado, né? Eu já tenho 8 horas da manhã, já tem gente lá em casa. Por quê? Aí vai montar a cama da Elisa, já vou desmontar não sei o quê. É que, gente, se eu não fizer amanhã, que horas que eu vou fazer? Mas 8 da manhã, podia marcar 8 às da 11, manhã. né? É porque demora, porque tem que desmontar. Ah, Eu mas tenho aniversário 11 da dá. Meu, eu Zaia. acho que assim, pra ti que É, vai vai acordar às 10 8 para as 8 é uma coisa mais pro coitado que vai lá montar o Marcos, não é? É, Ainda de graça. Ele que se ofereceu pra ir nesse Não, horário. mas ele se ofereceu por educação, eu acho. Não é, amiga, ele gosta. Ah, então tá. A Cauane, ela se Ela tá contra tu. Tu tá vendo? Ela não quer que eu me importe com as coisas. Ela não quer Não, que eu eu me tô estresse. bem Ela não bem. quer que as pessoas me ajudem. E não quer montar a árvore de E Natal. não quer montar Não, cara, eu quero ela que tá tu descanse, não é? todas as coisas que eu coloco, ela Não, tu tá me interpretando mal. Não. Eu tô preocupada com a Letícia. Já liguei pro Daniel esses dias,
Porque essa menina, eu acho que ela tem que, primeiro, eu vou começar aqui falando já. Lari, tu presta bem atenção, que tu mora aqui na cidade dela, tu pode fazer mais. Tu nem mora aqui também, pra começar, que tu tá vivendo viajando. Ela veio aqui pra espanar com a gente. Como é que tu falou ontem? Veio pra... em terra, que nem é da tua... Sei lá o que tu falou. Não lembro. Não, ó, a Letícia. Primeira coisa, Lari. Vamos ouvir o diagnóstico da Carol. Ela anda muito estressada, não assim irada com as pessoas necessariamente, que isso ela sempre foi. Isso não é coisa de agora. Não isso é o coisa jeitinho dela levar a vida. Jeitinho maroto. Não, mas ela tá muito cansada. Eu tô preocupada com ela. Ela tá com o ciático dela. Ela não faz uma atividade física. Mas aí tu tá olhando pra mim, tem que olhar pra ela. Não adianta. Mas eu Mas pago eu quero que tu me ajude. Eu quero que tu goste. Eu já dei o Use dinheiro da do tua ciático, autoridade. eu já tudo. Não já. use da tua autoridade, da tua proximidade. Ó, mas eu pra pago a botar academia. Eu pressão. acho que é um princípio já, né? Eu só não vou. Eu pago todo mês. Não, eu pago. acho que já evoluiu bastante. Eu pago. Olha, eu cheguei É a importante. ligar pro Dani, ele não me atendeu. Daí eu falei no Whats, também não me respondeu. Te respondeu O povo que são esquecidos, tá? O povo é esquecido. Ó, Tem que ligar, chamar atenção no MSN, aquele brrr, pra ver se atende. Aí, pedi pra ela falar com o Dani, pro Dani me responder. Daí falei com o Dani, porque assim, ó, tem que fazer atividade física. Não é nem pro físico dela, é pra saúde mental dela, sabe? Porque senão ela fica arranjando problema pra ela resolver. Ela tem que descansar. Tô falando pra ti mesmo. Que pra ela já Eu não tô aguento só mais. ela não dá mais nem assunto, tu viu? Na terça-feira, fica inventando moda. A Roberta é outra. Olha, que eu queria falar pra tanta gente. Marcando encontrão da área, não sei o que, na terça-feira. Não tem outro dia? Eu vejo que descansa na terça. Tá de parabéns. Nota 10. Quando tá, né? Que também vive nas missão transcultural do arrumando quadro. Nossa missionária. O Dani falou. Agora ontem o Tiago falou: a Larissa é missionária, gente. Parem, deixem ela. Ele falou: ela é missionária. Eu acho que tu tem que mudar a tua bio. Podcaster e missionária. Claro. Sabe o que eu tava lembrando? Esses dias a minha mãe... Não, esses dias não. A minha mãe, minha avó mais ainda, falava... Você vai ser missionária, você vai ser missionária. Ah, porque é missionária, porque daí eu fazia as coisas lá no meu bairro. Eu sempre achei fofo, assim. Eu falei, gente, não tem condições. Daniel já deu o Não, mas na diagnóstico. prática Olha o aí. diagnóstico. O caso chamado. Missionária. O diagnóstico ficou interessante. Missionária, ele falou. Pois é. Eu tinha esse espírito missionário. Aquela vida, né? Mas A vida. A vida ensinou que é cada um por si. a vida matou, mas tá aí, né? Apoiando, orando. porque- Mas sabe que eu acho que tem que ter mesmo esse perfil para ser missionária, né? Essa disposição de mudar, de arriscar, de não sei o que. Eu não sei se eu tenho muito esse perfil, sabe? Tipo, Missões onda dura. Não, gente, missionária é outra parada. não, amiga. É. O que tu faz no Rio Grande do Missionário. Sul, Não, eu dou uma missão. apoiada lá nos lugares que precisa, mas a missão é outra coisa. Meu Deus, Não, tem gente amiga. que larga tudo, vai para os países. Mas é o teu Missionários. próximo passo. Missionários que vão e ficam. Tem missionários que vão, fazem ações, missão. Ele tá indo Será? levar. Acho que não. Acho que Claro. o pobre dos missionários aqui olhando eu acho que- princesinha indo e voltando. Eu acho que numa certa não. medida todos somos missionários. É, isso Por que eu ia exemplo, dizer. eu tô vivendo uma missão, mas é uma missão mais estabilizada. Fui, mudei, moro lá, cuido da igreja. Tu é uma missão mais tipo Tu, Não, tu é uma missão... itinerante. Tem um outro Eu nome. entendo o conceito da palavra missão, que todo mundo tá em missão. Mas assim, ó, a chama? coisa mais assim, falando culturalmente, Socorro, o que não é é socorro. missão, Não, mas talvez tu ainda vai missionário viver é outra isso. palavra. Por exemplo, daí tu é plantador de igreja, entendeu? Aí tem um missionário, que por exemplo, uma prima minha, né? Muita gente não sabe o que é, mas a Lívia Bember, por exemplo, que foi embora. do nada. Todo mundo conhece, muita gente conhece. Do nada, uma revelação. Elas são primas. Somos primas. A minha mãe é Bember. E, por exemplo, a Lívia foi embora, entendeu? Ai, missionário raiz, isso aí. Não, mas tem uma outra... É uma coisa, não sei o que é socorro. Tem um nome específico para esse, quando a pessoa vai... Socorrista. Não. Socorrista, não. É para situações de crise e emergência, Isso. né? Tem um nome da missão específica que se alguém domina aí, Que os sabe? legendários fazem. Eu não gostaria de falar disso, mas assim... Fazem, sério. Vai lá fazer uma missão específica, tu entendeu? Mas também não deixa de ser um missionário. Enfim, não- viajei, tá. Tá Isso bom. Nada a ver. Vamos voltar pro... Ninguém quer saber a minha missão. Enfim, gente, eu quero todo mundo no privado da Letícia, mandando ela descansar,
E é isso. Tá bom, calma. Deu tua mensagem. Fazer atividade física, né? Que pagando ela já tá, só tem que ir. Só tem que ir. Importante, né? Amém. Vamos lá? E tu também tem umas coisas pra falar pra ti, vou deixar para outro episódio. Eu tenho que deixar minhas últimas palavras. Você lembra aquela? Acabou de quando foi embora. Bem dramática. Estou deixando as minhas últimas palavras. Eu mandei pra ela, tu vai morrer? O que vai acontecer? Tu tá pretendendo desviver? Meu Deus. E nunca mais parou de falar, né? Minhas últimas palavras e continua. Ela só fala. É as últimas palavras daquela semana. Acabou de fazer uma matraca, velho. Passa falando. Mas vocês podem falar pra mim também, se vocês tiverem exortações, tá? Mas com jeitinho. Porque eu sou sensível. Sanduichinho. Amém. Podemos agora? Podemos. Muito bem. Vamos falar sobre a mulher CLT, a mulher autônoma, a mulher empreendedora, a mulher que lidera fora da sua casa. Então, vamos falar sobre ética no trabalho. Preciso confessar uma coisa. Vai lá desvirtuar tudo de novo, a gente vai voltar lá. Não é sobre isso. Eu nunca fui CLT. É uma confissão? E o Geise, ele fica falando que eu deveria ser. Eu acho que todo mundo tinha que passar pelo CLT. Eu falo, mas Geise, eu fui do Bolshoi, tipo, já não é CLT, mas acho que assim, acho que deu a minha cota, sabe? Porque, na verdade, o que aconteceu comigo? Eu, desde os 13, comecei a trabalhar dando aula, dava aula de dança, de flauta, essas coisas. Mas era assim, né? Tipo, os horários de aula, não tinha nem carteira de trabalho, eu nunca tive. Confissões. E... Eu tive desde cedo, desde... Eu também. Não, os meus trabalhos eram tudo 17 anos eu comecei a trabalhar. E assim, eu sempre fui trabalhadorinha, sabe? Tipo assim, eu não tenho essa tendência à preguiça, tal. Tenho a tendência de ser ativa, né? Vocês me conhecem, acho que enxergam isso, assim. Não sou... Era um modelo de trabalho não tradicional. Era o meu modelo de trabalho, como eu fazia, né? Mas é que o não CLT não quer dizer, né? Que é uma pessoa que não... Exato. É nossa, muito pelo contrário, né? O empreendedor... Às vezes trabalha mais, né? Nossa, tá louco. O empreendedor rala. É o último... A primeira a chegar, a última a sair. Não tem salário, né? Geralmente não tira. Né? Paga e vê o que sobra. E viver da arte, gente. Que assim, eu vivi da arte, sabe? A arte. Se tudo der errado, eu vou viver da minha arte. A arte. Eu mandei pra Larissa um vídeo de eu vivendo da minha arte. O que era? O cara vestido de... Vou te mandar. Me manda. Momento de desespero, muito estresse. Falei, Larissa, acho que eu vou viver da minha arte. Mandei pra ela um meme. Enfim, tá, que eu não tinha marido, filhos e tal, mas eu já me sustentava, já morava sozinha, né? E aí era, tipo, depender de aluno, porque daí se o aluno desiste, no orçamento de uma família, a primeira coisa que tu tira é a menina do balé. Né? O lazer. Isso, é. Lazer não. Era sempre uma tensão, assim, da comissão que eu ia ganhar de cada aluno, se ia dar pra pagar certinho as coisas e tal. Mas eu tinha também, se precisasse, como eu era mais nova, poderia correr pros meus pais, né? Que é uma coisa que depois no casamento... A gente não faz mais isso, né? Mas daí, com 19 anos, eu comecei a trabalhar na igreja, que daí é outro modelo de trabalho, que eu acho que trabalha igual um doido, né? Tipo, não tô dizendo mais ou menos. Acho que mais, né? Que, sei lá, não tem uma divisória de casa, trabalho, vida profissional. Mas eu nunca fui CLT. Eu trabalhei, olha isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque... Eu sempre tive o sonho de trabalhar. Era coisa de adolescente, assim. Porque desde pequenininha, meu pai era... Meu pai é representante de comercial, né? Então, na época, assim, ele pegava o carro, ia lá para Mato Grosso do Sul e ficava 15 dias fora, voltava. Essa era a rotina. Meu pai tinha o mesmo trabalho. Representante comercial. E assim... bem... E aí o que é engraçado? Porque ele sempre voltava com alguma coisa. Às vezes ele estava representando toalha, às vezes ele estava representando perfume, às vezes ele estava representando... Nunca me esqueço... eu nem sei se... Não existe mais, com certeza. Era uma caixinha de papelão e tinha uns buraquinhos, assim, eram vários buraquinhos com plástico, assim. Era só para ver, tipo um visorzinho, assim, de plástico. E dentro eram brinquinhos. Eu lembro.
gente, o que era aquilo, né? Eu acho que Furava, você furava, pagava, era tipo assim, R$5, R$10, alguma coisa assim, daí você furava e pegava o brinquinho. Meu pai trouxe várias caixinhas daquilo lá. Então, tudo aquilo que ele representava sobrava em casa. Tá, começou a representar bermuda tactel, coisa assim. E aí, o que eu fazia? Eu sempre tive uma mente muito de trabalhar, de empreender. Sempre achava... é uma coisa que eu gostava muito, assim, sabe? E aí, o que eu fazia? Minha mãe conta que eu pegava as coisas do meu pai, botava num saco, botava na bicicleta e ia bater de casa em casa vendendo. Então, eu vendi muito, ganhei dinheirinho assim, vendendo assim. Aí, até que um abençoado lá foi lá falar com os meus pais que não podia... Era trabalho infantil. Aí minha mãe nem sabia, muita coisa minha mãe nem sabia pra onde eu já tinha chego com a minha bicicleta, sabe? Perigo também, né? Enfim, era outros tempos, né? Então eu sempre vendi. Aí o que aconteceu? Nossa, então assim, minha vontade era sempre trabalhar, sempre quis trabalhar, assim, com esse compromisso, acorda, botar roupa, sabe? Trabalhar. E aí, a minha irmã trabalhava numa loja de bebê, de enxoval e móveis de bebê. Isso tu já contou aqui. Já. E daí no sábado eu ia pra lá. Só que recebendo R$0, né? Só dobrando... Brincar de trabalhar. Só brincar de trabalhar, né? E a chefe dela aceitou eu ir sábado. E sábado era muita muvuca, né? Os casais, assim, os bebês grávidos, assim... Meu, não consigo me lembrar do cheiro da muvuca da loja, assim. Loucura. E aí, abre enxoval de berço e abre roupinha. E elas atendendo e tal. Eu ia dobrando tudo isso de novo. Então, aí quando a minha irmã saiu, eu entrei no lugar dela. Tipo assim, não durou nem um ano. Um ano depois eu já entrei. E ali comecei a trabalhar. Aí trabalhei ali na loja de móveis de bebê como vendedora. E logo em seguida fui trabalhar numa imobiliária, como caixa da imobiliária. Que tu fazia o tempo recorde que tu ia... Era, assim... Gente, eu sempre... Nossa, eu amava. Tu voltaria a trabalhar nisso? Sim. E o Lipão me fala assim, amor, é que você tem cabeça daquela época. Porque você não vai aguentar ficar, tipo assim, pô, já vive uma outra rotina com liberdade, né? E tal, eu não vou aguentar. Ele fala que você não vai aguentar sentar lá e nunca mais levantar. Porque, claro que se precisa, é óbvio, né? Não tem essa. Mas eu lembro com gosto, tipo assim, que era muito legal, sabe? Esse clima de escritório, e fecha escritório. Eu acho muito legal se arrumar pra trabalhar, sabe? Essa coisa assim de me arrumar, tomar um café, tô indo, vou ser produtiva hoje, assim, vou fazer acontecer. Eu acho isso tão importante. Eu tive muito tédio, assim, na licença, que nunca saía de casa, sabe? Eu amo ir pra rua, ver gente. Aí depois fui pra escola. Então, assim, eu trabalhei... E depois pra igreja. E depois pra igreja, depois da escola, a igreja. E, então, assim, trabalhei em escritório, né? Pra falar sobre ética, né? Que a gente tá falando aqui. Eu tive escritório, empresa, enfim. Eu tive 3, né? Com a escola. Tirando a igreja, eu acho que também entra. E a gente tem que falar sobre isso, né? Mas, assim, ainda mais no secular... nosso caso aqui, que também tem uma empresa dentro da igreja. Né? Exato. Mas, assim, secularmente... Eu percebo muito isso, assim, quando a gente fala, por exemplo, da igreja, né? O escritório da igreja, né? A gente tem um escritório aqui na Onda Dura Global, por exemplo. São quantos contratados? Nós temos mais ou menos 45 pessoas só na Global, né? Que trata tanto Joinville, quanto serve as outras nossas igrejas, enfim. Então, nós temos uma estrutura bem grande aqui, né? Uma estrutura de RH. Gente, é necessário. Não, mas ficam orando. Não, a gente precisa de estrutura de RH. Uma estrutura financeira, uma estrutura de marketing, né? Porque a gente está aqui pregando, a gente está falando, precisa de gente fazendo corte, postando, dizendo onde nós estamos como igreja, em São Paulo, no Nordeste. Então precisa de uma admissão, daí tem RH para isso. Pagamento, né, dos salários. Então, tem uma estrutura bem grande para gerir as nossas 22 igrejas, porque precisa do papel higiênico nos lugares, precisa pagar os salários, precisa pagar os aluguéis, precisa, né? Enfim, é um escritório mesmo, né? Então, e a gente sempre fala sobre isso, assim, né? O quanto essa experiência com a estrutura fora, ela muda muito de uma pessoa que não teve essa experiência e às vezes não entende, por exemplo, falando sobre seriedade, né? Falando sobre igreja, que talvez não é o contexto de vocês, né, trabalhar em uma igreja, mas a gente sente muito isso. Por quê? Porque o trabalho, né? O escritório, acordar cedo, ir para o trabalho. Eu acordava às 5 da manhã, por exemplo. Eu morava no Jativó, que o ônibus passava às 5h30. Era 5h30 ou 9.
Então, assim, 9 eu já tinha que ter entrado, 8 horas eu entrava. Então, eu era obrigada a pegar 5h30 da manhã. Então, assim, eu pegava o ônibus 5h30 da manhã e esperava dar o horário para eu entrar na minha sala. Entrava, trabalhava até 6h30, 7 horas eu tinha que estar na faculdade. E eu estava grávida. Então, eu ia andando do trabalho até a faculdade. Eu fiz isso até, gente, anos, até depois do Zion, do Joshua nascer. Né? Por 4 anos eu fiz isso. E isso, como isso é importante, assim, como isso nos forja, forma, né, a nossa mentalidade e tudo mais. Então, o que eu percebo é isso. Quando a gente vai para esse contexto de trabalho, assim, como ele nos ensina, por exemplo, eticamente, né? Porque, e coisas simples, né? Esses dias a gente estava falando ali, né? Tem um BO que acontece, mas eu acho que só aqui, gente, não acontece mais em nenhum lugar, que é o tal da comida da comunidade. Por exemplo, nós escritórios temos uma cozinha, eu estou falando coisas muito detalhistas. Eu acho que tem, sabia? Nos outros lugares, com certeza. E eu acho muito interessante porque, assim, o que acontece? A pessoa traz um leite, a minha história do leite é porque é traumática para mim. Traz um leite, não botei nome, significa o quê? É seu. Na minha cabeça é assim, é seu. Tu comprou o leite? Se eu comprei é meu. Não. Tem um leite na geladeira. Tem um leite na geladeira. Pensa bem. Tópico sensível. Pensa. Tem um leite na geladeira. É tudo teu, Lari. Pode ficar com leite. Tem um leite na geladeira, certo? Tá, tô nervosa. Você chegou no escritório, abriu a geladeira, tem um leite lá. Não é seu. Você comprou ele? Não. Você vai tomar? Não. Por que você não vai tomar? Porque não é meu. Porque não é seu. Não é porque não tem nome que quer dizer que é seu agora, entendeu? Sim. No achado não é roubado nesse sentido. Quem perdeu foi relaxado. E aí, o que acontece? O que eu quero dizer? Coisas simples nesse sentido de ética, e a gente pode entrar em outras questões, né? Mais pessoais, mas até essas coisas é interessante. Por exemplo, eu lembro de um recado lá na geladeira falando sobre isso lá na imobiliária que eu... E se eu pegasse, era câmera, era chamado todo mundo, não baixava, não passava. Né? Por quê? Porque precisa haver ética em todos os sentidos. Combinados. Né? Com relação ao trabalho, né? Com relação ao escritório, a convivência. Por quê? Porque conviver 8 horas por dia, todos os dias, com pessoas que você não escolheu para conviver, precisa existir regras. Ainda mais num ambiente secular, assim, que às vezes é um puxando o tapete do outro, que é a função do outro, né? Não tem éticas cristãs permeando aquilo. Ainda que praticamente todas as empresas têm pelo menos uma equipe ou uma pessoa de RH, né? Empresas de porte maior que gerenciam esses conflitos. Eu escuto muitas histórias da minha irmã. Ela é coordenadora de RH de uma empresa bem grande, assim, e ela media muito conflito, assim, e trabalha nessa área. É conflito, né? Porque onde tem pessoas... Porque as pessoas, elas têm as suas regras internas, né? A gente já vem o meio que é da nossa formação, né? Quem é ensinado desde casa a ter certos tipos de comportamento na família. Tem pessoas que não são ensinadas a recolher uma roupa, a nada, não foram ensinadas. Aí, automaticamente, essa pessoa vai trazer para dentro do ambiente de trabalho a regra que ela tem. Só que, claro, não pode ser cada um com a sua regra, né? A gente precisa ter uma regra meio que... padronizada para que todo mundo possa seguir. E a gente, como cristão, aí tem um outro tipo de ética, que é além da nossa ética moral, né? É a nossa ética como cristão. Então, tecnicamente, nós, como cristãos, num ambiente de trabalho, nós teríamos que ter ainda mais ética do que as pessoas comuns. Mas não é isso que a gente vê, né? Inclusive, às vezes as pessoas se fazem valer da sua posição como cristão para um frouxamento ético, né? De não cumprimento, às vezes, da palavra, de uma série de coisas. Esses dias eu vi uma pessoa comentando no Twitter assim, ó. Ela falou, fui fazer meu apartamento, não sei o que. Ela é uma cristã, né? E só contratei irmãos, pessoas cristãs para prestação de serviço. Todos falharam. Daí o que ela decidiu? Que ela não ia contratar nenhum cristão e agora ela conseguiu executar o que ela precisava. Meu Deus, que vergonha, né? O contrário também acontece, né? Tem empresas aqui em Joinville que falam que amam contratar as pessoas da Ondadura. A gente já ouviu isso várias vezes, porque são meninos de caráter, mulheres de caráter, né? Às vezes até mais jovem, assim, que tu não sabe se vai poder muito confiar. Também tem esses testemunhos, né?
Mas eu acho que começa por coisas muito básicas, como, por exemplo, chegar no horário, sabe? Ai, gente, é o mínimo, né? Aquela que chegou atrasada hoje. Mas a minha filha estava com febre. É claro, coisas são assim, acidentes, né? Isso todo mundo entende. Mas assim, tem gente que é cultura, né? É cultura. Desrespeito às autoridades, né? Isso é uma lição que eu aprendi muito no Bolshoi mesmo, porque era muito rígido essa questão do respeito às autoridades, né? A gente tinha que, inclusive, no corredor, cumprimentar os professores, né? Com uma reverência, né? Que a bailarina faz. A maneira como dirigia a palavra era sempre num tom de muito respeito, assim, tinha que ser, senão já ia, né, conversar ou era prejudicado de alguma forma. E isso me ensinou muito, né? Claro que a gente aprende muito isso de casa também, né? Como que a gente vai tratar adultos e tal. Mas, por exemplo, acho que a gente até já falou em um outro episódio aqui sobre a relação que se estabelece com o chefe, né? Biblicamente, são autoridades que Deus coloca na nossa vida. Sabe que hoje em dia se fala muito sobre a sociedade do cansaço, né? Que é um filósofo sul-coreano que ele até tem livros sobre isso. Ele descreve a nossa sociedade como a sociedade do desempenho, do cansaço, onde a gente é o nosso próprio chefe, e as palavras-chave são motivação, tomar iniciativa, produção. Só que o século XX, a geração passada, Foucault descreve como a sociedade disciplinar, a sociedade da obediência. E pode ver, né, os nossos pais, avós, o valor é obedecer, o valor é cumprir regras. E hoje o valor que se dá não é a cumprimento de regras, é quem é criativo, quem produz, quem é multitarefas, quem está sempre com alta performance. Hoje é isso que se valoriza, né? E tem se perdido um pouco desses valores, assim, sabe? De você se submeter, né? Hoje, assim, tem uma exaltação ao questionamento. A gente tem que questionar. Só que às vezes no ambiente de trabalho não é hora de questionar, né? Às vezes... Ok, mas tem vezes que você vai baixar a cabeça e fazer aquilo que foi mandado, né? Existe uma hierarquia ali. Tem outras pessoas dependendo do teu trabalho, né? Porque não vou ter espaço para criar, para não sei o quê. Tipo assim, precisa aprender. Eu lembro uma coisa bem aleatória que eu vou falar agora, tá? Eu lembro de um professor de dança, teatro, não lembro, que ele falava assim, ó, um bom artista, ele se adapta em qualquer palco. Ele não depende da estrutura externa, ele se adapta em qualquer palco. Porque, por exemplo, o que a gente fazia no Bolshoi? A gente fazia os ensaios dos espetáculos e aí a gente viajava para apresentar e às vezes chegava lá no lugar era uma estrutura totalmente diferente, sabe? Ainda que no Bolshoi não acontecia tanto disso, porque geralmente recebiam no melhor lugar da cidade e tal, mas em outras escolas era tipo assim, às vezes vai fazer uma apresentação para a prefeitura e eles te dão um pedacinho ali com uma escada, tudo, e tu tem que saber adaptar aquela realidade, né? E às vezes no trabalho é isso, tipo assim, mas eu precisaria de 3 meses para fazer isso, mas tu tem 3 semanas. E aí, dá teus pulos, entendeu? Tu precisa se submeter a isso. Acho que essa é uma palavra importante pra gente, que na sociedade de hoje ela é muito mal vista, porque parece que ela vai tolir a criatividade ou então a liberdade de ser quem se é, mas são palavras, além de bíblicas, necessárias para um ambiente profissional. E eu vejo assim o quanto é importante a gente entender isso, como que as coisas funcionam. Eu noto muito assim que essa geração ela tem um pouco de dificuldade de entender como o mundo funciona, né? Como as relações se dão, como é o mecanismo do trabalho mesmo, né? Por conta dessa mesma estrutura, né? É importante ser criativo, importante e daí vai se desconstruindo as estruturas, né, de trabalho, e aí depois a pessoa não consegue conviver dentro das estruturas, porque ela vai, eu faço meu horário, eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho a criatividade na hora que eu quero. Gente, não, mas assim, tem um compromisso aqui, não é na hora que tu quer, tu precisa, então vai desestruturando. Por um lado, a gente vê uma geração muito criativa, muito, né, enfim, disruptiva em muita coisa, mas também
com muitas falhas assim éticas, de compromisso. Então, esse equilíbrio precisa acontecer, né? Às vezes a empresa oferece, né, essas possibilidades. Até hoje tem muito as startups, né, que tem tipo ambientes que estimulam a criatividade, tem uma flexibilidade. Depois da pandemia, muitas empresas têm feito, né, a possibilidade Remodelou, de né? trabalho híbrido, né? Às vezes é só um dia na empresa presencial. Muita gente gosta, né, desse modelo de trabalho. E muita gente também não gosta, né? Então, assim, tem negociações e tem alternativas, né? Mas eu acho que acima disso, independente da forma de trabalhar, eu acho que o que está acontecendo é isso, assim, parece que essas possibilidades vão moldando o caráter das pessoas, sabe? Do tipo assim, eu vou trabalhar em casa, faço do meu jeito, a hora que eu quero, porque eu estou em casa, né? E independente de onde você está trabalhando, por exemplo, o caráter da pessoa precisa gritar mais alto. Porque eu estou em casa, então eu vou abrir a câmera a tal horário, eu vou trabalhar esse horário, eu vou fechar no horário X, né? Mas parece que a impressão que eu vejo, assim, até liderando equipes, assim, né, no escritório, né? Eu faço parte da diretoria global, né? Então, a gente lida com todos os tipos de decisões, né? Decisão de quem fica, de quem sai, de como melhorar, de como não, o que está impedindo, conflitos, tudo passa por ali, né? E eu vejo muito isso, assim, às vezes eu tenho a impressão, né, de que como eu posso fazer para sair ganhando sempre, no sentido de, como aqui eu posso passar a perna. Aqui ninguém vai, sabe? Nessa situação eu vou me valer porque vão deixar, não tem problema, né? E aí não aparece, aí não entrega. Então, assim, eu vejo muito isso, assim. Por quê? Porque essa ética no trabalho, ela vai precisar depender de um caráter, né? Você vai depender de uma formação, daquilo que você acredita, daquilo que você... Então, é muito triste você ver, por exemplo, nós lidamos com contratação o tempo todo, né, ali. E o que a gente observa muito é que pessoas... Veja bem, né? Não quero generalizar, mas a gente percebe muito isso. Pessoas que assumem o compromisso ético com o trabalho em que... enfim, é uma pessoa que eticamente é respeitada, ela trabalha, ela dá aquilo que... né, o seu melhor, ela está comprometida com o trabalho, não tem para contratar. Né? Porque as pessoas... Ninguém quer largar um funcionário eticamente bom, né? As pessoas não querem largar. Então, assim, são pessoas bem remuneradas, são pessoas bem estão crescendo, né? Então, a gente percebe muito isso, assim. É necessário mudar a mentalidade. Por exemplo, ser ético no teu trabalho não é sobre você dar para o teu chefe algo... sei lá, seu, né? Nesse sentido. Tipo assim, o que eu vou perder aqui? Mas quando você é ético no seu trabalho, na verdade, isso retorna totalmente para você. Porque você mais se disputa ter você. Todo mundo quer ter você. E aí você pensa assim, não é quem consegue passar mais a perna. É quem mais é eticamente correto, moralmente correto naquele lugar, é respeitoso, é respeitado e volta para ele. Ele não fica sem emprego. E hoje as empresas têm trazido esse discurso assim de que procuram pessoas eles estão olhando competentes. Tem que ter a competência, mas elas procuram essas questões de ética, de trabalho, de caráter, né? E uma coisa importante, o meu caráter molda o meu trabalho. Mas o trabalho também molda o meu caráter, porque a palavra fala que o trabalho edifica o homem. Então, é também me submetendo a esse processo de ouvir correção, de me sujeitar, de ter que aguentar as pessoas, trabalhar em equipe, ter que obedecer. Não tem melhor que uma dívida para você aprender a respeitar. Né? Não tem coisa melhor para tu aprender a respeitar e ter uma boa dívida para pagar, que você baixa a orelha. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Tipo assim, eu tenho caráter, então isso molda o meu trabalho. Mas o trabalho também é o que Deus usa para transformar o meu caráter. Eu queria puxar um tópico aqui, que é sobre relacionamento interpessoal no trabalho, porque dá muita briga também, né? Conflito e fala mal. Isso é demais, assim, eu ouço às vezes histórias, assim, de empresas. É horrível. É que eu penso o seguinte, quando a gente está ali no trabalho, é que nem vizinho, né? É tu morar com pessoas que tu não escolheu morar. Eu sempre penso isso com o vizinho, né? Tipo assim, eu tô morando a uma parede de uma pessoa que eu não escolhi.
né? Então, assim, no trabalho é a mesma coisa. A gente vai precisar lidar com todo tipo de gente. Não é meu grupo de amigos, né? E eu acho que E aí... também não precisa se amar. Exatamente. Não É isso precisa que eu ia abraçados, falar. né? É isso que eu ia falar. Que às vezes o que acontece? A gente tá ali, a gente tem um objetivo comum, que é chegar no X local. Daí o que a gente começa a pensar? Eu vou ter que criar um relacionamento assim muito profundo com as pessoas. E aí começa a entrar numa seara de, às vezes, criar relacionamentos e criar intimidade com pessoas que eu não teria um perfil. Rompe com o profissionalismo. E aí começam... porque daí eu me junto com a Larissa, que daí a gente não gosta da fulana. Gente, assim, ó, ninguém precisa gostar de ninguém, entendeu? A gente não é um lugar que a gente precisa ter amizade assim profunda. A gente precisa chegar num objetivo comum. É um relacionamento aprender a conviver. profissional. É um relacionamento profissional. Não tem problema, né? Se surge ali uma às amizade. vezes surge, mas às vezes essa coisa de querer começar a forçar, sabe? E daí vai entrando no... E aí deixa tudo... Gente, eu já vi coisas do tipo assim... a gente tem que, sei lá, pintar essa parede. Mas eu não gosto da fulana que vai pintar, então eu não vou pintar junto ela, que se vire. Tipo assim, só um pouquinho, mas a gente não é pago para pintar essa parede. Tipo, tu tem que saber passar por cima das tuas diferenças pessoais, das tuas relações, porque tu não tá ali. A tua relação não é família, principal né? ali não é amizade, não é o teu grupo de amigos que tu vai resolver. Então, assim, eu acho que quando entra muito isso, assim, de se criar um relacionamento extra, começa falatório que não tem que acontecer. Né, comentários. Eu sempre penso, a tua lealdade quando tu é contratado é a quem tu te contratou. Né? Então, eu preciso, por exemplo, não gostei de uma coisa. Com quem que eu tenho que falar? Sabe? Mas o que acontece? As pessoas não vão em quem contratou. É muito comum as fofoquinhas de falar mal do chefe. Porque o fulano não falou, começa o chefe, murmuração do trabalho. Ninguém tem coragem de falar com o chefe. E aí fica todo mundo... E o chefe que foi o que contratou, é o principal, não é acessado. E aí isso vai tomando uma equipe, vai trazendo um monte de coisa para a equipe, a gente vai se envolvendo em problema. Então, assim, quando tu for trabalhar num local, tu precisa entender que a tua lealdade principal é com quem te contratou. Eu me lembro uma vez, contar uma experiência assim, até de um erro meu, né? No meu primeiro emprego, eu trabalhei num cursinho pré-vestibular, né? E aí eu trabalhava lá e daí eu tipo assim me destaquei rápido, daí fiquei responsável por um setor à noite, né? Enfim, abria, fechava o cursinho e tal. E aí eu chamei um amigo que também era super responsável, tinha mais ou menos a minha idade, para trabalhar comigo. Né? E aí, o que acontecia? A gente tinha uns aulões, e aí tinha uns cards de... Tipo assim, não era todo mundo. Tipo, tinha 300 lugares, tinha 1.200 alunos. A gente distribuía os cards para as pessoas assistirem a aula. E as pessoas, os primeiros que chegassem, pegavam os cards, entendeu? E aí, o que acontecia? O pessoal da manhã começava a receber, o pessoal da noite às vezes não conseguia, porque só vinha à noite. Quem vinha à noite trabalhava o dia todo, chegava à noite, entendeu? Aí, o que aconteceu? Eu fui e falei com o meu chefe, falei, não, vamos separar por turno. Ele não quis. O que a Letícia Véia fez? Fiquei bem quieta. Peguei os cards que eu queria e escondi. Não vou deixar o meu povo. Defendia o meu povo, né? Eu falei, não vou deixar o povo sempre da noite. defendendo os pobres e oprimidos. Não vou deixar o povo da noite ficar sem poder participar. Eu concordei com eles. O Jones, meu chefe, tá bom, Jones, tá bom. Fui lá, peguei e escondi, né? Metido cafofei lá, achei escondido. Só que esse meu amigo, ele era do turno da manhã. Entendeu? Ele era do turno da manhã e eu era do turno da noite. E a gente era super amigo. Tipo assim, amigo da igreja e tudo. Chego eu de noite para trabalhar. Amigo da onça. Cadê o bendito dos cards que eu tinha escondido? Quem pegou meus cards? Amigo da onça. Mandei lá. Né? Chamei ele. Mandei no grupo, nem existia. Nem existia. Mandei para ele mensagem. Falei, Falei o nome. Marcelo. Ô, Marcelo, cadê... A gente é muito ética aqui no nosso trabalho, né? Nem sabe. Cadê as minhas coisas que eu escondi? Ele falou, eu fui lá e entreguei pro Jones, cara. Certíssimo, Marcelo. Que bom que o teu nome foi exposto, porque tu tá certo, a Letícia tá errada. Possuída com ele. Possuída. Fiquei possuída. Mas quem que mandou tu te meter nas minhas coisas? Porque tu tá fazendo errado. Entendeu? Arrasou, Marcelo. Então, assim, na verdade, eu tava fazendo errado mesmo, entendeu? Eu tava desobedecendo uma ordem, entende? Ainda que fosse melhor, ainda que fosse nobre. Ainda que fosse, né? Enfim. Ficamos brigados um tempão, eu e o Marcelo.
Por causa disso. Porque ele era extrema. Eu ficava de cara porque ele me boicotava minhas coisas. E eu pensava assim, cara, eu que botei esse bicho aqui, o bicho fazendo coisa contra mim. Sabe que isso me fez lembrar de uma história? Tu terminou? Não, pode ir assim. Tem uma amiga minha que ela... A Elo. A Elo Castro. Ela, o quê? Que barulho foi esse? Assim com a boca. A Elo, ela se formou no Bolshoi também. Hoje ela é produtora, né, de artes e ela até... eu nem sei tudo que ela é, de tão maravilhosa que ela é, sabe? Cheia das formações e roteirista e produtora de espetáculos. Ela é, assim, ó, maravilhosa. Aliás, o Natal em Joinville acontece por causa dela, quero deixar bem claro. Ela é, assim, ó, maravilhosa. Eu digo que ela é a prefeita. E ela, uma vez me contou uma experiência que eu nunca esqueci, que ela estava no festival de dança. Aqui em Joinville tem um festival de dança muito conhecido, que até foi no Guinness Book uma época como o maior do mundo, né? E é realmente um festival muito grande, expressivo, vem gente de tudo que é lugar pra cá. Joinville, lá fora, muitas vezes é conhecido pelo festival, né? E ela foi fazer uma aula, um workshop, e aí ela teve que fazer uma cena... Era de dança, teatro, alguma coisa assim, musical. Uma cena que tinha coisas, assim, que não tem a ver com os nossos princípios. Eu não lembro se era uma cena, assim, de homoafetividade, o que era, sabe? Que ela ia ter que falar, tal, alguma coisa. E ela ficou muito mal, assim, né? Tipo, fica naquela situação. Crente vive muito isso quando tá conectado a outros de fora, né? E eu lembro que ela falou assim, ó, pra mim. Ela falou, Cal, mas eu não tinha o que fazer. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar para um dia ser eu dando essa aula. Entende? E é isso, sabe? Aquilo me impactou muito, porque às vezes a gente tá de baixo, querendo mudar, ser os revolucionários. Mas então, assim, cresça, faça a tua empresa e faz o teu jeito. Enquanto você tá nesse momento, você vai ter que se submeter. Não tô dizendo que você tem que se submeter a pecados, né? Óbvio, por exemplo, mas aquilo se te mandam mentir... É o que a Bíblia fala, né? Que é pra gente se submeter às autoridades e servi-los como se fosse para o Senhor. Como ao Senhor. Colossenses fala isso. A Bíblia fala isso. É para fazer como se fosse para o Senhor. Então... E até com relação a isso que a Ale estava falando, né? Como é sorrateiro isso, assim, né? Tanto no meio... qualquer empresa, assim, né? Às vezes o funcionário, ele acha que está sendo... Nossa, estou sendo usado aqui, se colocando contra, né? Fazendo motim, juntando pessoas para ir contra o chefe, né? E é tão interessante porque, na verdade, é burrice. Porque, no fim das contas, se a empresa quebra, todo mundo vai ser demitido. Né? É tão louco isso, assim. É falta mesmo de cérebro, de inteligência, assim, né? De pensar um pouco mais, né? E como é bonito ver pessoas que enfrentam de frente aquilo que sente, né? Então, tem problemas ali com o teu chefe, com as decisões e tudo mais. Seja você... É tão bonito, eu acho tão legal isso. Seja você a pessoa que bate lá, licença. Posso conversar com você? Né? A gente está percebendo isso. Olha, eu queria me colocar à disposição. Tem algo que eu posso fazer? Eu não concordei com isso. Tem algumas pessoas que também não. Mas aí eu vou levar. Pois que faça. Mas que às vezes se quer revolucionar... Às vezes tu vai ser até bem visto pelo teu chefe como alguém... Com certeza. Eu digo por mim que lidero aqui, que né, temos muitas contratações e lidamos com isso. Quantas vezes aconteceu disso? Olha, fulano nos procurou por não ter concordado com tal situação e acho que a gente pode reaver e tal. A pessoa sai como bonito da história, como tipo assim, poxa, que legal, que legal, acho que essa pessoa é confiável, né? Agora, faz o burburinho, vai lá e tipo assim... sai sorrindo, e tá todo mundo lindo, tá todo mundo bem, estamos ótimo. E o pobre do chefe, que... Né, acha que encoraja ainda, olha gente, equipe, estamos junto, e no fim das contas é o palhação que está pagando o salário de todo mundo. Então assim, a ética, ela também depende de uma comunidade que entende que na verdade não se trabalha sozinho, né? O chefe, ele não é uma pessoa, e assim, mas ele é distante, talvez é distante na programar agenda, né? Eu digo porque o meu chefe da Irineu Imóveis, que era onde eu trabalhava no imobiliário, ele era uma pessoa... Meu Deus, uma agenda bizarra, assim, sabe? Muito, muito distante. É muito comum, né? E é muito legal porque eu consegui
Ficar amiguinha dele. Não amiguinha, mas assim, eu consegui um acesso que as pessoas metiam o pau. E eu, assim, eu era bem chiitinha, assim, eu era... Enfim, quem me conhecia um pouco mais antes ainda, sabe como que era, assim, o Lipão tinha pavor, eu não podia chegar 1 minuto atrasado, e como eu entrava em desespero total, assim, porque eu tinha medo mesmo, eu tinha medo das autoridades que estavam. Professora, sempre fui, assim, bem representante de turma, primeira, sempre fui assim. E aí, eu consegui um acesso tão legal com ele, assim, né? E eu lembro até sobre, falando sobre relacionamentos interpessoais, quando, eu nunca vou esquecer, aquilo ali foi uma cena de filme que eu vivi. Eu fui descer, acho que eu já contei aqui, né? Uma vez eu fui descer da sala dele, a escada, assim, e aí eu tinha que passar, para eu chegar na minha sala, que era uma sala mais isolada, eu tinha que passar por outras salas, porque como é uma sala de caixa, ela é reforçada, ela é isolada, enfim. Então, as pessoas só têm acesso por um vidrinho, mas eu tinha acesso por dentro de todo um labirinto, né? Então, eu tinha que passar por uma, depois eu passava pela frente da porta da minha chefe, direta, e passava pela frente do menino do RH, e aí eu chegava na minha sala. Da secretária da minha chefe, RH e tal. Fazer esse contorno até chegar lá. E eu voltei da sala, com a minha pastinha na mão, eu voltei da sala dele, porque eu fui resolver um negócio. Quando eu fui passei pela frente da minha sala, minha chefe, vi ela estava com a porta aberta. Quando eu passei na frente da sala, da sala não, era meio aberta, do menino do marketing, ele falou assim, nunca vou me esquecer, ele falou assim, e aí, já tá dando pro chefe? Falou bem assim. E achou super engraçado. Só que aquilo me atingiu de uma forma, eu tinha acabado de casar, sabe? Eu tava... Gente, sempre essas brincadeiras, eu sempre achei assim, a coisa... E aí, gente, eu fui pra me responder assim, que eu fiquei... Sabe quando fica quente, assim? Eu fui pra responder. Gente, eu vi uma leoa. A minha chefe, que era, no caso... Esses dias eu vi ela ainda, Grazi. Saiu da sala dela e falou, pega tuas coisas e passa no RH, tu tá demitido. Mas assim, não teve conversa. Eu fiquei... Sentei na minha mesa e fui fazer minhas coisas. Eu achei aquilo tão... Porque não é a casa da mãe Joana, entendeu? Tu pode ter tuas opiniões, tu pode... Aqui não é um lugar onde todo mundo tem liberdade para falar o que quer e ser o que quer. Aqui existem regras, respondemos ética, nós respondemos a um chefe. A cultura da empresa é essa, se você tá fora... E é um direito, né, do chefe. Porque, meu Deus, eu só falei uma coisa brincando. É um direito, Exato. Ele é o dono da empresa, vai ser dono. Eu não sei, né, se existia outras coisas que estavam Claro, envolvidas por né? trás e tudo mais. Mas eu achei assim, o que eu quero dizer com isso? Eu achei uma postura tão... não é você Demarcou, que manda. Né, o entendeu? limite ali. É. Deixa eu fazer uma pergunta para fechar. Como que vocês se avaliam como trabalhadoras? Vocês são éticas no trabalho? E considero ética. A gente erra, né? Com as pessoas, às vezes se passa até, né? Grita e... Até porque às vezes tá mais em casa do que no trabalho, né? Mas... A gente fica muito exposto aos nossos erros, né? E tem que entender isso do coleguinha e tal, porque todo dia ali, né? Eu acho que eu já fui menos ética na minha vida. Acho que também o amadurecimento, a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Eu acho que em muitos momentos eu já errei, já falei o que não tinha que falar, enfim, já várias vezes. Mas a gente vai aprendendo. Eu acho que com o tempo, hoje... Tanto que assim, eu já não... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu brinco muito, eu falo muita bobagem, eu dou liberdade para as pessoas, né? Das duas vias, eu não tenho problema. Até agora, quando o Will foi saiu agora, né? Ele me mandou uma mensagem, eu mandei mensagem para ele e tal. Ele falou, queria te pedir perdão se eu fiz uma brincadeira que excedeu. Eu fiquei pensando, não, tal, porque assim, eu não tenho problema com brincadeira. Então, assim, às vezes a pessoa pode até, de alguma forma, achar que talvez com outra pessoa se ofenderia, comigo não. Mas como eu tenho essa dificuldade e eu acabo... Então, eu evito. Então, eu acho que antigamente, o que acontecia? Eu acabava dando liberdades, fazia brincadeira. Eu já tive várias situações com o chefe de fazer brincadeira, o chefe se passar com brincadeira comigo. Eu já tive situações assim, porque eu acabava dando liberdade. Então, hoje, que eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu já sei lidar melhor. Então, por exemplo, eu não estou em ambientes onde eu sei que pode sair alguma conversa, porque eu posso comentar alguma coisa também. Entendeu? Porque eu sei que alguns cuidados. Porque eu realmente falo, eu brinco, eu tenho... Agora,
Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo com a idade. Com o tempo, eu fui descobrindo. Eu fecho minha portinha e fico quieta, não, porque eu sei que eu tenho essa dificuldade, principalmente com relação à brincadeira, que eu acho que brincadeira é complicado. Com entendeu? Comentários. Né? Fazer brincadeira, fulano, que aí tu te passa, não é? Normal. Ô, Lari, como nossa chefinha, tu tem algum feedback aqui ao vivo pra gente? É pra dar? Pode dar, pra mim pode dar. Tu quer falar alguma coisa? Bem ética. Eu Tu quer falar, vou abrir Larissa? as câmeras Não. e dar feedback. Quer A falar? gente Tu então não. vai terminar aqui. RH não sou eu, graças a Deus. Feedback vem do RH. Eu só... Graças a Deus, eu demiti todo mundo a começar por nós. Graças a Deus que eu não sou RH. Não. Mas eu acho que nós fundamos a Onda Dura. Eu, Lipão, algumas pessoas naquela época, muitos anos atrás. Então, quando se fala sobre esse trabalho aqui, que, sei lá, tem 100 pessoas, 100 famílias que são assalariadas, dependem disso aqui, né? Eu acho que acaba que se mistura muito, né? Então, assim, eu brigo com os meus filhos assim como eu saio brigando com a Thay dos eventos, entendeu? E eu acho que esse é o meu erro, eticamente. Porque eu preciso dar um passo para trás e falar, não, deu teu horário, Deus abençoe, vai. A gente se Mas perde, eu vou né? ficar, entendeu? Mas eu vou ficar e eu vou... Esse deveria ser... E às vezes eu falo... Igual eu falo com o Joshua, entendeu? Porque isso aqui é tão meu, é tão parte da minha família, que eu quero que todo mundo também viva parte da família deles e não. Então, acho que eu separar, me passo nesse sentido, assim, né? Por abraçar tanto isso aqui, eu acho que todo mundo tá abraçando junto e não, tem carga horária, tem que ser respeitado. E a gente, inclusive, o RH nem deixa a gente fazer mais isso, né? O RH é assim, aqui da onda. Passou dos horários, começa a acumular um dia, 2, 3, eles já são chamados no RH. Ó, você vai precisar tirar, não vai dar para esperar mais, vai ter que tirar agora. E é isso, né? Tem gente devendo hora, mas... Tem gente devendo hora também. RH também pode Mas eu chamar. acho que eticamente, assim, eu acho que eu falho... É muito difícil. Era pra assim. dar um feedback pra gente, falou de ti. Deu um feedback. Não, eu não vou dar feedback pra ninguém. Que é só elogios, né? Eu Só sou uma elogios. bênção. Sou uma bênção no meu trabalho. Trabalho só eu lá agora, sozinha. Nem tem Ela mais é Melhor Jason. coisa do mundo. Mesmo, sabe que você é Ela é bom. o Jason. Amém. Amém, Rendeu gente. demais. Amém. É isso? É isso. E aí, gente, Um vocês- beijo, um queijo. Vocês se consideram éticas no trabalho de vocês? Coloquem aí nos Tá comentários. fazendo fofoca? Tá falando Tá coisa se que não metendo. deve? Ai, todo mundo tem Tá liberdade. falando do chefe? Pecou? Gente, santifiquem o trabalho de vocês, né? É. Nós somos É cristãos isso. em todo lugar. É isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Nosso.